Ora, em primeiro lugar, um bom sábado a toda a Igreja, um bom sábado a todos aqueles que nos assistem pela internet em direto e também, eventualmente, um bom sábado àqueles que nos irão ver no futuro, mesmo que não nos estejam a ver num sábado. Para vocês também um bom sábado. Ora, muito bem. Vamos então abrir, e peço que abram quem tiver a vossa Bíblia, em Mateus no capítulo 7. Mateus no capítulo 7. Versos 13 e 14. Mateus 7, versos 13 e 14. E é um texto que é conhecido de muitos de nós. Sabemos do que é que ele se trata, mas sabemos que ele não é literal, ele é uma figura de estilo, é no sentido figurado. Ora, então diz assim, e é Jesus a falar: entrai pela porta estreita. E depois ele abre um parênteses. Não sei se na vossa Bíblia tem lá um parênteses. Ele diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E depois ele fecha o parênteses e vai continuar a falar da porta estreita. Portanto, entrai pela porta estreita, e no verso 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E diz o seguinte: e são poucos os que acertam com ela. Ora, este texto está a falar então daquela ilustração dos dois caminhos, né, que nós conhecemos bem, o caminho largo e o caminho estreito. E é interessante porque quando Deus fala sobre o caminho estreito e fala sobre a porta, né, deste caminho, o problema não é entrar pela porta, o problema é dar com a porta. Todos aqueles que acertam com a porta entram nela. O problema é que são poucos os que acertam com a porta. E vamos rever este texto também em Lucas, porque ele também está em Lucas e tem lá alguns detalhes a mais. Lucas, capítulo 13, versos 22 até ao verso 30. Tem aqui mais detalhes. Lucas sendo uma pessoa com perfil de historiador e de jornalista, ele escrevia as coisas de uma outra maneira, né, diferente de Mateus. E, portanto, Lucas vai dar aqui um pouco mais de contexto também a esta situação. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. É interessante, porque Lucas dá aqui uma série de detalhes. Primeiro, através de Lucas, nós temos a confirmação escrita que era Jesus que ensinava e que dizia estas palavras. Ok? E é interessante, o problema não é tanta dificuldade de entrar na porta. Não é? O problema é que a porta um dia vai fechar. Lucas diz no verso 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, portanto a porta um dia vai fechar. E vai ser o dono da casa que a vai fechar. E nós conhecemos esta porta na teologia, né? Muitas vezes chamamos-lhe uma expressão que é muito conhecida, que é a porta da graça. Né? Que não é mais do que quando Jesus terminar a sua obra de expiação no lugar santíssimo do santuário celestial, onde ele está agora, ele terminará a sua obra de expiação, seja lá quando isso for, sairá do lugar santíssimo, passará pelo lugar santo e sairá,
passa pelo pátio e sai, e depois o que é que ele faz? Fecha a porta do templo. E quando ele fecha a porta do templo, acabou. Já não há mais serviço de expiação no templo. Esse é o fecho da porta da graça. Okay? É um fecho literal, digamos assim, de uma porta. Okay? Mas num santuário no céu, não é nos santuários e nos templos aqui da terra. E Lucas faz este aviso. Não é? Aliás, Jesus faz este aviso, Lucas apenas o escreveu. Não é? Porque há pessoas que, depois da porta estar fechada, vêm à porta, não é? E vêm bater à porta, porque só agora é que deram com a porta, antes não conseguiram acertar com ela. Senhor, deixa-nos entrar. Só que a porta está fechada. E depois da porta fechar já não vai abrir uma segunda vez. É? Mas Senhor, tu convivias connosco, tu ensinavas nas nossas ruas, nas nossas igrejas. Eu não vos conheço. De onde é que vocês são? Não é? São fortes as palavras de Deus, não é? Parece ser até um discurso duro. Então ele ensinava nas ruas deles e agora diz que não sabe de onde eles são. Não é? E é interessante porque nós aqui vemos estas características destes dois caminhos. Não é? E é interessante analisarmos os caminhos que conduzem a estas situações. Porque um é o caminho largo. Enfim, a ideia de largueza do caminho, ela dá-nos uma ideia de facilidade. O caminho é largo, não é apertado, é fácil andar por ele. Não é? Talvez até seja asfaltado, não é? Um asfalto novinho, daquele que é direitinho, sem buracos. Não é? Não é? O outro diz que é um caminho estreito. E quando nós andamos por caminhos estreitos, anda todo, não é? É mais desconfortável. Nem que seja por não haver espaço para nós. Não é? E é interessante porque há dois caminhos, não é? E não é só a Bíblia que fala destes dois caminhos. Jesus utilizou aqui esta ilustração, mas vários séculos mais tarde, ele enviou uma visão à sua profetisa do século XIX e do século XX, que nós conhecemos como a irmã Ellen White. Não é? Era uma irmã, uma das fundadoras da Igreja Adventista, não é? E que recebia visões de Deus, embora as pessoas daquela altura tenham demorado a acreditar que era mesmo de Deus. Algumas tiveram que ver mesmo as visões à frente delas para acreditar. E ela registou no livro Testemunhos para a Igreja, volume número 1, portanto é logo o primeiro volume, dos testemunhos para a Igreja. Portanto, não é testemunhos para os que não são da Igreja, não é testemunhos para os ministros, porque esse livro também existe, né? Testemunhos para ministros. Não, é Testemunhos para a Igreja, volume 1, no capítulo 22. Eu não pus as páginas, depois se quiserem em casa vão à procura e leiam o capítulo todo, é uma leitura interessante. E o mesmo Jesus e Deus enviou à irmã White uma visão sobre isto, em que lhe mostrava dois caminhos. Na visão, ele mostrou de uma forma física a ilustração que ele tinha usado séculos antes com os israelitas. E é interessante porque ela escreveu o que Deus lhe mostrou, né? Depois de sair da visão, obviamente. Né? E ela escreveu na altura o seguinte: foram-me mostradas em visão algumas coisas que dizem respeito à Igreja em geral. E depois continua e diz: estes caminhos são distintos, separados, vão em direções opostas. Um leva à vida eterna, o outro à morte eterna. Um é largo e suave, o outro estreito e acidentado. Do mesmo modo, as duas multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversação. E logo aqui temos uma série de detalhes. Porque, primeiro, quando nós falamos, muitas vezes na lição de escola sabatina ou em conversas entre nós, dos dois caminhos, nós muitas vezes fazemos a associação, que não é errada, de que as pessoas que vão no caminho largo são aqueles que não se interessam por nada de igreja, nem de Bíblia, nem de Deus. São pessoas que vivem a vida e não querem saber de Deus para nada. Muitas vezes referindo-nos àqueles que nem sequer frequentam igrejas. Os ateus, os agnósticos, etc. Né? No fundo, indiretamente. Mas quando Deus enviou esta visão à irmã White, ele diz claramente, e ela escreve, que estas coisas dizem respeito à Igreja em geral. E, portanto, quando Deus e Jesus está a falar daqueles que vão pelo caminho largo,
Sim, indiretamente ele pode estar a falar daqueles que não são da Igreja, mas ele também está a falar de muitos que são da Igreja. Porque as coisas dizem respeito à Igreja. E depois ela escreve mais, porque ela diz uma coisa muito interessante. Os caminhos são distintos, portanto, eles são diferentes, são separados, portanto, não estão ali colados um ao outro, só que vão em direções opostas. E aqui está um detalhe muito interessante. Porque se eu tiver dois caminhos que são diferentes, mas não opostos, eu posso partir de um ponto inicial, não é? E quem estiver na câmara que me desculpe, porque eu vou mexer um bocadinho agora. Eu posso partir de um ponto inicial e tenho dois caminhos que são diferentes, mas não são opostos. Pelo menos durante algum tempo, eu até posso conseguir andar com um pé num lado e um pé no outro, não é? Enquanto a distância não for muito larga. Mas mais tarde ou mais cedo eu não consigo, não é? O problema é quando eu tenho o ponto inicial, vou fazer aqui para todos poderem ver, tenho o ponto inicial, só que os caminhos não são só diferentes, eles são opostos. Se eu me viro para iniciar um dos caminhos, o que é que eu fiz ao outro caminho? Eu virei-lhe as costas. Eu não consigo ir para um lado e ir para o outro, não dá. Ou eu vou num caminho, ou eu vou no outro. Eu não consigo ir nos dois, não dá. Eu não consigo iniciar a viagem nos dois, não dá, eles são opostos. Ou eu viro as costas a um, ou eu viro as costas ao outro. Porquê é que o templo, irmãos, e alguns de vós saberão de certeza, porquê é que no tabernáculo, no antigo Israel, a porta de entrada no tabernáculo, do pátio para o acampamento, ficava virada para o oriente? Porquê? O que é que as pessoas tinham que fazer para entrarem na porta? A quem é que elas viravam as costas? Ao sol. Porque era a principal idolatria daquele tempo. E Deus colocou a porta de propósito nas instruções que deu a Moisés, a porta fica virada para onde nasce o sol, porque eu quero que quando vocês venham a mim, virem as costas ao outro caminho. Ok? Não é para tentar andar nos dois. E estes caminhos são opostos. Levam a sítios diferentes. Um leva à morte eterna e outro leva à vida eterna. E ali diz que, de facto, confirma o caminho largo, não só é largo, mas é suave. O piso é uma maravilha. Asfaltadinho, tal, calçado confortável, não magoa, não tem buracos, não tem lombas, não tem raízes de árvores, que às vezes a gente vai caminhar e tem assim umas raízes soltas, que até podemos tropeçar nelas. O outro é complicado, o outro é estreito, é acidentado, tem pedras, tem raízes, tem buracos, se calhar tem lama em algumas partes, não é? Só que o outro é o que conduz à vida eterna, não é? Nós até temos estado a ver durante o início deste trimestre que às vezes os caminhos que conduzem à vida eterna não são suaves, não é? Às vezes têm assim umas quantas fornalhas e uns quantos problemas lá pelo meio, não é? E é interessante porque existem duas multidões a percorrer estes caminhos. Nós sabemos, pelas profecias de Daniel e Apocalipse, que apesar de aqueles que entrarem pela porta estreita serem um resto, um remanescente, como se diz na teologia, é um resto que o apóstolo João em Apocalipse diz que é uma multidão incontável. É um resto que não se consegue contar. É muito grande o resto. Só que é um resto porque a outra multidão é ainda mais incontável. Pronto, em termos numéricos. Só que estas duas multidões, a irmã White explica que elas são opostas, assim como os caminhos são opostos, elas são opostas uma à outra. E isto é um problema, porque se bem se recordam, isto está a falar de coisas que dizem respeito à Igreja, e portanto quer dizer que na Igreja há pessoas e há multidões opostas uma à outra. Opostas no caráter, opostas na vida, no estilo de vida, na forma de viver, opostas naquilo que fazem na prática, não é? No vestuário, na comida, na conversação, nos entretenimentos, o que seja, na vida prática, são opostas. Umas fazem A e as outras fazem B. É interessante. E, portanto, não nos admiremos se acontecer que na Igreja nós muitas vezes não concordamos uns com os outros. Não é? Não nos admiremos que num mundo onde cada vez mais as lideranças mundiais, seja políticas, económicas, religiosas, o que quiserem,
começam a falar em discursos de unidade, de começarmos a entender-nos todos, de paz. A Bíblia fala em separação. A Bíblia fala em separação, fala a lados opostos. Portanto, parece não transmitir assim tanto uma imagem e uma mensagem de unidade completa. Se calhar, individualmente, dentro daquelas multidões, as pessoas que lá estão, em cada uma das multidões, concordam uma com a outra, não é? Só que discordam da outra multidão. Portanto, há aqui uma união, mas também há uma separação. E o próprio Jesus confirma isso. Vamos outra vez ao livro de Mateus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. E mais uma vez são palavras de Jesus. E é um texto que todos vocês também conhecem bem, ou quase todos, porque Jesus está em conversa ali em Israel. E ele a certa altura diz assim: não podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E é interessante porque o verso termina com Jesus a falar da questão das riquezas. Porque era o problema específico que ele estava a endereçar ali. Mas ele, antes de endereçar o problema específico, ele no início do verso dá o princípio que se aplica não só àquela situação, mas às outras. Não podeis servir a dois senhores. Ou servem a um e automaticamente aborrecem o outro e colocam-se em oposição ao outro, ou vice-versa. Portanto, não podemos servir a Deus numas coisas e noutras não. Não podemos servir a Deus e às riquezas, a Deus e ao trabalho, a Deus e à moda, a Deus e ao apetite, a Deus e a isto e a Deus e aos negócios. Não podemos. Deus, irmãos, o Deus do céu não é simplesmente o Deus do sábado, ou o Deus do sábado de manhã, ou o Deus da igreja. Deus não é simplesmente aquele em que eu venho durante um dia da semana, para nós é o sábado, para outros consideram o domingo, em que eu venho um dia da semana aqui e encontrar-me com Ele, mas depois durante o resto da semana, ó Senhor, agora não te metas no resto da minha vida, eu tenho aqui a igreja, é uma parte contida da minha vida, o resto não se confundam as coisas. Não é assim. Deus não é mais uma divindade qualquer num panteão de politeísmo. Okay? Antigamente, e hoje ainda existe, algumas geografias do planeta onde os povos são politeístas. Tem muitos deuses. Tem o Deus da agricultura, o Deus da guerra, o Deus disto, o Deus daquilo, o Deus da meteorologia, o Deus do amor, etc, etc. Não é? Os irmãos calculam que, por exemplo, no tempo do Império Romano, que até era este tempo onde Jesus disse isto, os romanos tinham um panteão de deuses. Um cidadão romano que tivesse problemas na sua quinta e que precisasse de bênção na sua agricultura, não ia falar com Marte, porque Marte não entendia desse assunto. O assunto de Marte era a guerra. Não, eu da agricultura não. A agricultura vais falar com a Ceres. A Ceres é que entende dessas coisas. A gente também não ia a Ceres. Olha, eu precisava de fazer uma viagem de barco, preciso que me protejas que eu chegue seguro ao outro lado do Mediterrâneo. Não, isto não é comigo. Eu sou a Ceres, eu sou da agricultura. Isso aí é com Neptuno. Ele é que percebe dessas coisas de navegação e mar. Ele é que estudou isso lá na Universidade dos Deuses. Ele é que percebe dessa área. E cada deus era uma espécie de enfim, puxando a brasa à minha sardinha, entre aspas, de um engenheiro, que só percebia daquela área e não percebia de mais nada. O politeísmo era assim. Deus não é assim. O Deus do céu, Ele é o Deus todo-poderoso, o Deus que sabe de tudo, o Deus que criou tudo. E, portanto, Ele entende de tudo. E se tu segues e se eu sigo o Deus do tudo, então isso tem que causar impacto em tudo, na minha vida, em tudo. Porque Ele é o Deus da igreja, onde eu vou, Ele é o Deus da fé que eu sigo, Ele é o Deus da minha confiança nele, mas também Ele é o Deus dos meus negócios, Ele é o Deus da minha carreira profissional, Ele é o Deus dos meus relacionamentos, Ele é o Deus daquilo que eu visto, o Deus daquilo que eu como, o Deus daquilo que eu vejo, o Deus daquilo que eu ouço. Ele tem que causar impacto na minha vida toda.
Eu não posso compartimentar as coisas, dizer, não, Deus, tu só mexes aqui, aqui, aqui. Isto aqui não, isto aqui, eu gosto muito disto, não mexas nisto. Não é? E depois chegamos ao fim e Deus diz, olha, não sei de onde é que tu vens. Eu não conheço a tua vida, porque para conhecer a tua vida, ou me deixas conhecê-la toda, ou então eu não te conheço. Porque eu sou o Deus do tudo, eu não sou só o Deus de 70%. Okay? E portanto, irmãos, às vezes é um pouco triste, não acontece muitas vezes, felizmente, mas às vezes é um pouco triste quando nós às vezes em conversação, mesmo conversação casual com irmãos e irmãs, seja desta igreja ou de outras igrejas, não importa, às vezes ouvimos aquelas frases, não se confundam as coisas, uma coisa é a igreja, outra coisa é não sei o quê, não temos que confundir as coisas, isso calma lá. É estarmos a compartimentalizar Deus, não, Deus, fica lá na tua prateleira, na prateleira das coisas que tu controlas. A outra prateleira é minha. Às vezes é um pouco triste. Não é? Não, isso... não confundam a igreja com os meus negócios. Não confundam a igreja com o meu trabalho. Não confundamos as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem, se é assim, então não sei que Deus é que tu serves. Não deve ser igual ao meu. Irmãos, a irmã White continua. Porque, e por isso é que é o título do meu sermão, Os Três Viajantes, porque é importante analisarmos as características dos caminhos. Mas eu hoje queria ver também em detalhe com vocês as características das pessoas que viajam por estes dois caminhos, porque isso é mais importante. Os caminhos eles estão lá, mas são caminhos, ok? O que importa é as pessoas, a salvação é para as pessoas, não é para os caminhos. E na visão, Deus explica à irmã White as características destas duas multidões. Na verdade, têm lá três tipos diferentes de pessoas, daí os três viajantes. E Deus explica-lhe primeiro as características daqueles que viajam pelo caminho estreito. Mas como essa é a melhor parte, eu vou deixar essa para o fim, certo? Vamos deixar o melhor para o fim, obviamente, para terminarmos de uma maneira positiva e de uma maneira encorajadora. E, portanto, vamos ver primeiro aqueles que andam pelo caminho largo, pelo caminho que nós não gostamos muito de pensar sobre ele. E é interessante porque ela continua, e ela ao falar do caminho largo, diz assim, no caminho largo, todos estão preocupados consigo próprios, com o seu vestuário e prazeres. Entregam-se livremente ao riso e ao escárnio, e não pensam no fim da viagem, nem na destruição certa, no fim do caminho. Cada dia aproximam-se mais da sua destruição. Contudo, lançam-se loucamente, cada vez mais depressa. É interessante porque dos dois tipos de pessoas que vão neste caminho, porque há um segundo tipo mais à frente, há aqui uns que percorrem o caminho alegremente, desfrutando e curtindo a vida naquele caminho. Desfrutando dos prazeres, desfrutando da alegria, das gargalhadas, das conversas, etc., do convívio, não é? Curtir a vida, temos que curtir a vida porque só temos esta, não é? Muitas vezes ouvem-se frases destas, às vezes até dentro das igrejas. Temos que curtir a vida porque só temos estas. Bom, mas a Bíblia não fala de ressurreição e de vida eterna num outro lugar, então só temos esta vida. Às vezes é um pouco triste ver pessoas das igrejas a usar estas expressões, só temos esta vida, quando sabem que não é. Ou pelo menos deviam saber, não é? Pelo menos deviam saber. E, portanto, esta primeira multidão são pessoas que até vão à igreja, porque lembrem-se, isto é para as pessoas e para a igreja em geral. Portanto, até são pessoas que vão à igreja, mas estão na igreja, mas estão cá para curtir a vida enquanto a têm. Estão cá para o convívio, para a diversão e tal. Não se preocupam muito com o fim da viagem, isso de a segunda vinda e refletir o caráter de Cristo. Não se preocupam muito com isso. Querem é curtir o caminho enquanto estão nele. Não é? Enfim, Salmos capítulo 73, a Bíblia também fala destes. Junta estes àqueles que nem sequer querem saber de Deus para nada, porque para Deus estes e os que não são sequer da igreja são iguais. Para Ele são iguais. Salmos capítulo 73, versos 7 até ao verso 12. Este salmo não é de Salomão, nem de Davi.
Este salmo é de uma pessoa chamada Asaf. Não sei se na vossa Bíblia tem lá a indicação, na minha tem. Este Asaf seria algum funcionário da corte ou alguém que Salomão ou Davi conheciam e que escreveu também algumas canções e que ficaram integradas nos manuscritos dos salmos. Portanto, nem todos os salmos são de Davi ou de Salomão. Há aqui salmos de outras pessoas. E Asaf, no seu hino, a partir do verso 7, ele escreve assim a seguinte letra desta canção. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe a larvos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Estes são aqueles que andam no caminho largo, que pensam que Deus não vê nada, não é? Mas Deus, como é que sabe Deus? Não é? Há conhecimento no Altíssimo. Até se atrevem a perguntar se há conhecimento no Altíssimo. Não é? Então Deus não é omnisciente, Ele não sabe tudo. Então como é que nós às vezes fazemos as coisas e achamos que ninguém viu? Ninguém viu. Há sempre pelo menos um que viu. Aliás, dois. Há Deus e o anjo da guarda. Pelo menos dois. Não, isso Deus não sabe o que é que eu ando a fazer. Não sabe, tens a certeza. Já paraste um pouco para pensar? Se calhar sabe. Para Deus, os que estão nas igrejas, a viver assim, a curtir a vida, porque Deus não vê nada, não é? E os que nem sequer vão à igreja, para Ele são iguais. Para Ele são ímpios. Chama ímpios aos dois. Mas há aqui uma questão ainda pior. E vamos novamente para o capítulo 22 de Testemunhos para a Igreja. Porque há aqui um outro tipo de pessoas que também vão no caminho largo. E este é mais perigoso. Porque ela diz assim: vi muitos a percorrerem o caminho largo, portanto confirma que também vão no caminho largo, que tinham sobre si escritas as palavras: estou morto para o mundo, o fim de todas as coisas está próximo, preparem-se também. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que estavam ao redor deles, com a única diferença de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. A conversa deles era exatamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam ali, mas, por vezes, mostravam com grande satisfação as palavras nas suas vestes, convidando também outros a tê-las sobre si. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencerem ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam à volta deles, portanto, aqueles ímpios, diziam: não há diferença entre nós, somos iguais. Vestimos, falamos e procedemos da mesma maneira. É interessante porque este segundo grupo é mais perigoso. Porque o segundo tipo de pessoas que viajam neste caminho acham que estão no outro. Às vezes, estamos aqui pensando que estamos no caminho estreito, somos fiéis a Deus, e podemos estar no caminho largo. Eu posso estar nesta situação. Porque até são pessoas, reparem, que nas suas vestes têm escritas palavras que fazem referência à segunda vinda e à santificação. Estou morto para o mundo. Tenho o meu caráter transformado. Deus vai voltar, preparem-se. Profecias, segunda vinda. Mas na prática, o que é que acontece na prática? Comportam-se como os outros. A conversa deles e os assuntos de conversa são iguais aos assuntos dos outros. Até conversam juntos sobre as mesmas coisas. Vestem a mesma coisa, comem a mesma coisa, têm o mesmo tipo de interesses, o foco da vida é o mesmo, a maneira de fazer negócios, a maneira de estar no trabalho, a maneira de estar na escola, é igual à dos outros. São iguais, na prática. A única diferença é que a t-shirt deles tem lá escritas aquelas palavras. E eles, volta e meia, quando se lembram ou quando acontece qualquer coisa,
Lá se lembram de mostrar aos outros, não, olha, repara no que está escrito, queres uma t-shirt igual, porque isto é importante, mas é de vez em quando. Porque, em termos de estilo de vida e de caráter, a demonstração exterior contínua do que vai cá dentro, o que eles demonstram exteriormente é igual aos outros. Os outros são os primeiros a dizer, não, nós somos iguais, a gente olha para vocês. E vocês falam como nós, os mesmos assuntos que nós, comem o que nós comemos, vestem o que nós vestimos, participam nas gargalhadas e nas brincadeiras e nas maldicências que nós participamos, fazem tudo como nós. Portanto, não há diferença. A diferença é só as palavras que estão aí na t-shirt. Mas isso é uma coisa pequenina, é só uma t-shirt, é só uma camisola. E esta é a questão bastante perigosa, que é a questão daqueles a quem eu chamei aqui nos meus apontamentos os falsos justos, ou os falsos profetas também, se quiserem. Até fazem profecia, até chamam a atenção para as profecias, mas o comportamento é igual. O comportamento é de alguém que sabe as profecias, até fala delas aos outros, mas não as vive na vida diária. Vive como se elas não existissem. Que é, irmãos, é de uma capacidade espetacular. Nós falarmos de coisas que sabemos que são verdade, mas depois vivermos como se acreditássemos que aquilo não fosse verdade. Nós, às vezes, seres humanos pecadores, temos uma capacidade extraordinária. Pregamos a verdade, mas depois vivê-la na vida, não, o caminho é apertado. Muitas fornalhas, muitas aflições, se a vida nos caminhos de Deus é muito difícil, é mais fácil lá fora. É mais fácil fazer igual aos outros. Os outros até dizem em Salmos, os outros aumentam as riquezas, aumentam o conforto, aumentam o sucesso profissional. Nós muitas vezes temos que rejeitar oportunidades de trabalho porque vão contra o que está explícito na lei de Deus. Os outros não, eles podem fazer o que quiserem, A vida para eles é mais fácil. E então muitas vezes alinham por aí. E podemos alinhar por aí, podemos estar aqui a pregar, até podemos ser pastores, anciãos, colportores, o que seja, e pensarmos que estamos no caminho estreito e estamos no largo. Mateus 15, Jesus falou sobre isto de forma indireta. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus cita parte de um verso que está no livro de Isaías. Isaías já tinha alertado Israel sobre isto antes de vir Babilónia, portanto no século VII a.C. Portanto, 7 séculos depois, Jesus volta a avisar Israel disto, porque eles continuavam a fazer a mesma coisa. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus diz assim, falando, com os fariseus que estavam ali: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Citou diretamente e explicitamente, literalmente Isaías. Estes que são os falsos justos honram a Deus com os lábios, porque eles volta e meia até falam e avisam, é preciso morrer para o mundo, atenção que Jesus vai voltar, cantam hinos de louvor a Deus, portanto, até honram com os lábios, mas é com os lábios. O coração, o coração percebe-se que não está lá por causa do comportamento exterior que o coração provoca. É igual aos outros. E, portanto, o coração deles está igual ao coração dos outros, porque o comportamento exterior é igual. E esse é o problema. É que só acerta com a porta estreita quem lá vai de coração. Só quem lá vai de coração é que acerta com ela. Quem vai só com o corpo, é como Jesus disse uma vez aos fariseus e aos sacerdotes, sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora é um sepulcro de mármore, todo bonitinho, todo trabalhado, por fora ele está lindo, impecável. Abre-se aquilo, por dentro é melhor não abrir. E nós às vezes podemos ser assim. Não somos sacerdotes israelitas, somos cristãos adventistas do sétimo dia ou de outras denominações cristãs, o que seja,
e podemos ser muito mármore brilhante, muito bem trabalhado por fora, com a gravatinha toda direitinha e tal, mas depois abre-se aquilo, ei, espera aí, isto fecha outra vez e vai embora. Cá dentro, cá dentro está complicado, não é? E voltamos a Salmos, Salmo 125, porque nos Salmos, Deus, através do escritor do Salmo, explica-nos o que é que acontece a estes, porque também vão no caminho largo. Salmo 125, verso 5, diz assim: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quem é que eram os malfeitores? Eram os outros do primeiro grupo, os ímpios, aqueles que nem queriam saber. Até vinham à igreja, mas claro, por uma questão de hábito, ou de rotina, ou sei lá. Mas vinham só. Estes até se empolgam, até se empenham, até se participam, até pregam a mensagem, mas vão junto com os outros. Quando chegar ao fim, vão junto com os malfeitores. Pronto. Porque o coração está igual ao dos outros. E, portanto, este é um perigo grande. É um perigo grande para mim. Talvez seja um perigo grande para vocês. Espero que não. Espero que já estejam no outro caminho. No caminho estreito. Está bem? E, portanto, agora vamos passar à parte melhor. Não é? À parte do caminho estreito. E agora sim, no capítulo andamos para trás, porque ela falou disto primeiro. Vamos ao caminho estreito. Falando do caminho estreito, ela escreve o seguinte: os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. E eu vou parar logo aqui, porque logo aqui começa uma diferença brutal. Qual era a conversa dos outros? Galhofa, as coisas da vida, as coisas deste mundo. Dizia o texto lá atrás que eles nem sequer perdiam tempo a pensar no fim da viagem. Bom, a multidão que está no caminho estreito, qual é o assunto de conversa principal deles? É o fim da viagem. É o oposto dos outros. Confirma-se, de facto, os caminhos são opostos. O que um faz, o outro faz o oposto. Ok? A coisa deles é o fim da viagem. Eles não estão preocupados se esta pedra não estava aqui, agora encontrei aqui uma pedra no caminho, que chatice. Olha, agora tropecei aqui num galho e caí e sujei-me, que chatice. Não, eles não querem saber disso. Eles querem saber é do fim da viagem. O fim da viagem é que interessa. A conversa deles é o fim da viagem. É a felicidade, a alegria, a vida eterna, o estar com Deus. É isso que interessa. É isso que lhes ocupa o pensamento e, portanto, é isso que sai pela boca. Nós falamos do que o coração está cheio. E ela continua, porque ela diz assim: muitas vezes o rosto deles está triste, mas com frequência também brilha com piedosa e santa alegria. Ou seja, não é só alegria no caminho estreito. Ok, eles alegram-se e conversam e passam um tempo a pensar no fim da viagem e na alegria futura. Mas o percurso às vezes tem alegria e às vezes tem tristeza. Às vezes tem paz e sossego, e outras vezes tem aflição e sofrimento, como temos estado a ver. Não é? Às vezes, de facto, estamos no caminho e tropeçamos numa raiz de uma árvore e pumba, e agora ficamos todos sujos, toca a sacudir o casaco, não é? E a ir outra vez. Às vezes queremos conversar, mas como o caminho é estreito, não podemos ir dois lado a lado a conversar. Temos que ir um a um e conversamos para o de trás ou para o da frente. Porque o caminho é estreito, é apertado. Não cabem lá duas pessoas lado a lado, às vezes. É estreito. Não é? Vocês recordam-se que, a certa altura, é utilizada no Salmo 23, né? Quando passares pelo vale da sombra da morte, né? Não temas, eu estarei contigo. Já pararam para pensar o que é o vale da sombra da morte? Em sentido figurado, são as dificuldades, são os problemas, etc, etc. Mas alguma vez foram pesquisar um bocadinho? É que vocês, não sei se sabem, mas em Israel, entre Jerusalém e Jericó, existe um caminho que vai de Jerusalém para Jericó. É um caminho, enfim, digamos que não é largo, é estreito. É estreito, acidentado, montanhoso, às vezes estão nos sítios em que de um lado está a montanha e do outro lado está o resto da montanha. Um passo em falso
E já não se volta para o caminho, já caiu, foi-se. Esse era um caminho por onde às vezes os pastores levavam os rebanhos, literalmente. Havia uma parte, pelo menos desse caminho, que passava por um vale entre duas montanhas. Era conhecido pelo Vale da Sombra da Morte. E, portanto, o Salmo 23, o salmista usa uma expressão que é figurada, mas ele faz referência a uma coisa que os israelitas saberiam entender logo a ilustração. Porque eles sabiam o que é que significava o Vale da Sombra da Morte. Um caminho apertado, sem luz do sol, muitas vezes, porque era num vale. Não é? Ao meio-dia tinha luz do sol, mas depois o sol punha-se atrás da montanha e não havia luz. Com pedras, com escarpas, onde um passo em falso podia ser o último. Esse era o Vale da Sombra da Morte. E por isso é que o salmista escreve: quando passares pelo Vale da Sombra da Morte, não tenhas medo, eu estou contigo. E estas pessoas que vão pelo caminho estreito, elas não querem saber se estão a passar pelo Vale da Sombra da Morte. Não têm medo. O problema não é se o caminho é largo, ou se é estreito, ou se é difícil. O problema não é esse. E elas vão. Às vezes há tristeza, às vezes há alegria, mas vão. E é interessante porque quando há alegria, e nós falámos disto a semana passada, curiosamente, quando há alegria, o rosto delas brilha. Lembram-se que já falámos disto na escola sabatina, não é? De brilharmos, não é? E de refletirmos o rosto de Cristo, não é? Do ouro ser polido e purificado de tal maneira que fica literalmente a brilhar. Não é? São ouro. Por isso é que na visão que Deus mostra à irmã White, mostra estas pessoas volta e meia a brilhar, literalmente, como o ouro puro. Com piedosa e santa alegria. Portanto, quando há alegria neste grupo, não é uma alegria jocosa, não é uma alegria de gozo, de curtir a vida. É uma alegria santa e piedosa, não é uma alegria qualquer. E depois ela continua, e fala de coisas complicadas, mas pronto, é o que está lá. Ela diz assim: não se vestem como a multidão do caminho largo, nem falam ou procedem como eles. São opostos. O que os outros fazem, estes não fazem e vice-versa. E depois ela diz o porquê. Ela explica o porquê que eles são diferentes e que são opostos. Porque ela escreve assim: foi-lhes dado um modelo, um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Abriu-lhes aquele caminho e ele próprio o palmilhou. Quem é que é este homem? Nós sabemos. Jesus, não é? O homem de dores, aquele, como dizia o versuário da lição desta semana, aquele que foi moído por Deus. Não é? Ele é o modelo. Por isso é que Paulo, no final, o que é que ele diz? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. O modelo, Cristo, vive em mim. Eu conformei-me, moldei-me consoante o molde. E o molde é Cristo. E é interessante porque diz que este homem de dores, experimentado nos trabalhos, ou seja, experiente, ele sabe o que é que custa, okay? Não é um ignorante, não é um novato, abriu-lhes aquele caminho. Então quem é que construiu e quem é que criou o caminho estreito? Jesus. Então, mas ele não podia ter criado um caminho mais melhorzinho, não é? Um caminho... Foi logo criar um caminho daqueles. Não é? Então ele não é o exímio construtor de tudo. Podia ter construído uma coisa melhor. É uma pergunta legítima, entre aspas, não é? Mas ele escolheu aquele caminho de propósito. Não é? Para as pessoas que o percorrem serem purificadas ao ponto de chegarem a brilhar. Porque no outro caminho ninguém brilha. No outro caminho as pessoas nem sequer pensam nisso. E depois diz, e ele próprio o palmilhou. Não é? Isto sim é um construtor. Ele constrói o caminho, mas depois ele próprio testa o caminho para ver se funciona. Não é? Funcionou. Ele testou, não é este mesmo. Impecável, é assim mesmo que é a construção. O caminho é este. E depois ela continua e diz, os que o seguem veem-lhe as pegadas e ficam consolados e animados. Ué, porquê? Porque é que uma pegada consola e anima? Porque a pegada indica que ele passou por ali. Porque eles não o veem. Eles não veem o construtor, eles não veem Jesus.
Eles veem a pegada. Não, espera aí, foi aqui que Jesus passou, está aqui a pegada dele. Agora eu sei por onde é que ele passou, então agora eu sei por onde é que eu tenho que ir. Okay? E alegram-se, porque já percebi qual é o caminho que vai dar à porta estreita. Já acertei com ela. Está aqui a pegada. Ficam consolados, animados. Ele percorreu o caminho em segurança, assim também poderão eles fazer se seguirem as suas pegadas. Jesus percorreu o caminho com sucesso. Ou seja, quando nós vemos as pegadas de Jesus, não só sabemos que ele passou por ali, mas sabemos que ele chegou ao destino final. Ele percorreu o caminho com segurança. O caminho, de facto, vai dar ao lugar certo. E sabemos que ele o percorreu e que ele conseguiu chegar lá ao final. E, portanto, sabemos automaticamente que nós podemos perfeitamente chegar lá ao final se, o problema é o se nós fizermos o quê? Se nós colocarmos os nossos pés onde está a pegada dele. Não é ao lado, nem atrás, nem... vou deixar aqui a minha pegada para ser diferente da dele. Não. Ele deixou a marca dele e eu coloco o meu pé em cima do dele. Literalmente. Literalmente figurado, não é? Mas a nível de estilo de vida. Não é para ficar uma partezinha do meu pé de fora a ver-se. Não, há aqui esta parte que não é igual ao caráter de Cristo. Não. O pé todo está encoberto pela pegada de Jesus. E por isso é que Jesus e Deus é o Deus de toda a tua vida e de toda a minha vida. Se não for o Deus de toda a nossa vida, se houver uma parte do calcanhar ou um dedo de fora que não esteja na pegada, é como se o pé todo estivesse fora da pegada. Porque o objetivo é que quem vem atrás, mais tarde, não fique confundido por, em vez de ver uma pegada, ver 30 ou 50. Porque toda a gente pôs pegadas diferentes. Não, só podem ver uma na mesma. Para perceberem, não, espera aí, esta é a pegada de Cristo, está aqui. Porque se eu passo primeiro e confundo e deixo lá mais pegadas, eu vou estragar quem vem atrás. Não vou ajudar. E o que é que Jesus disse uma vez? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não colabora, atrapalha. Complicado. Mas reparem, eles sabem que conseguem lá chegar. Se seguirem Jesus, se imitarem Jesus, se refletirem perfeitamente Jesus. Se já não forem eles a viver neles, mas se for Jesus a viver neles. Cristo vive em mim. E, no entanto, têm tristezas. E vamos ao Salmo 126, porque é interessante. Também há um cântico nos Salmos que fala sobre estas pessoas, aqueles que vão no caminho estreito. Salmo 126. Versos 5 e verso 6, diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ora, como é que se semeia? Feliz da vida. Ei, estou a semear. É assim que se semeia? Não. Com lágrimas, com suor, dói. Tem que se andar ali a preparar o terreno, com a enxada, com isto, com aquilo, tem que se levar o saco das sementes, tem que se levar o saco de sei lá de mais do quê. Custa semear. Não é chegar ali, pegar na semente e pronto, e agora que aconteça o que tiver que acontecer. Não é bem assim. É preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso vontade. Dói. Chora-se, não é? O que diz o verso 6, andando e chorando. Chora-se, às vezes chora-se. Mas a questão é, colherão com alegria, com júbilo ceifarão. A alegria da agricultura não está no semear, está no colher. No semear está o trabalho. No semear e no regar e etc. Nisso está o trabalho. A alegria está no colher e o colher é no fim. Por isso, a alegria daqueles que brilham, porque eles estão a pensar é na colheita. O semear semeia-se, tem que semear e pronto, paciência. O que interessa é a colheita. É isso que Deus quer. Por isso é que no fim Deus sabe de onde é que eles vêm. De onde é que eles vêm? De semearem e colherem, do campo, da seara de Cristo. Eu sei de onde é que vocês vêm, sim, eu vivo-vos a semear.
Eu sei de onde é que vocês são, sei onde é que vocês trabalham, não é? Entre aspas. Por isso é que ele conhece estes. E termino com isto, irmãos, porque nós aqui temos vários avisos e vários encorajamentos. Porque é verdade que, nós sabemos isto, temos que vigiar. Porque existe um tipo de pessoas que viajam no caminho estreito, mas no outro caminho existem dois tipos de pessoas. Existe o dobro de tipos diferentes de pessoas. E, portanto, em termos de probabilidades, não é? Eu tenho 2/3 de chance de estar no caminho largo e 1/3 de chance de estar no outro. Não é? Em termos de probabilidade, em termos de matemática. E Satanás pode me enganar. Okay? Ele é bastante inteligente. Existem pessoas no mundo que acham que Satanás nem sequer existe. Existem outras no mundo que acham que ele existe, mas é assim um diabinho vermelho com 2 chifres e um tridente, e até caricatura um bocado a existência dele. É assim uma caricatura, assim um fulano engraçado e tal, uma pessoa dá para rir um bocadinho. Não é? E depois existe aquilo que a Bíblia diz que Satanás é mentiroso, pai da mentira, serpente astuta e que sabe muito. E que, se possível fosse, enganaria os escolhidos. E, portanto, ele existe e de caricatura não tem nada. Portanto, temos que vigiar e orar. E aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Não é? Inclui-me a mim. Não é? Se eu estiver de pé, se já não tiver caído. Não é? Aquele que está caído, que se agarra a Deus e se levante. E aquele que está de pé, atenção para não cair. Mas, em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, tem lá uma promessa. E essa promessa é o que serve de motivo de conversa aos que vão no caminho estreito. Porque Hebreus, capítulo 11, verso 6, podemos abrir. Hebreus, capítulo 11, verso 6, é um texto de coragem, de esperança e de certeza. Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte... Diz assim: de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas depois reparem o que diz, e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, Ele é o quê? Galardoador daqueles que o procuram, daqueles que querem encontrar a porta estreita por onde Ele passou. Ele é o galardoador, Ele é o presenteador, Ele é aquele que abençoa e que dá, de facto, o prémio no fim. Ele tem lá o galardão para dar. Ele quer dar o galardão. Okay? Ele não está ali no caminho a tentar pôr tropeços e provações para ver se a gente falha. Não, Ele tem o galardão para dar. Quem põe tropeços é o outro. Okay? E, portanto, nós temos um galardão à nossa espera. E o que Deus nos diz é: ei, está aqui o presente, está à tua espera. Não faças ficar com o presente aqui sem ninguém. Não é? Anda cá, vem receber o teu presente. Aceita a moldagem ao modelo, aceita a transformação e a conformação ao modelo. Pega no teu pé e põe o teu pé dentro da minha pegada. Aceita. O final é excelente. Eu tenho o final aqui preparado para ti. Não é? Irmãos, este texto não está aqui nos meus apontamentos, mas nós sabemos, quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, não é? Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E quando for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, né? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi fazer o quê? Foi construir as casas? Não. As casas já lá estão há muito tempo. O que é o preparar lugar? É o que Ele está a fazer no santuário celestial. É isso que é o preparar o lugar. É o processo de expiação dos pecados dos justos. As casas já lá estão. As moradas celestiais não andam ainda a ser construídas. Já lá estão à nossa espera. O galardão está lá. Okay? A árvore da vida está lá à nossa espera, com 12 frutos por ano. É o que diz em Apocalipse. É um fruto por cada mês, um fruto diferente. Reparem, uma árvore que dá 12 frutos diferentes. Isso, eu nunca vi nada disso.
A criatividade de Deus é infinita. Não é só Ele mesmo para se lembrar de desenhar uma espécie de árvore que, em vez de dar só um fruto específico, dá 12. Só mesmo Ele. Não é? E está lá à nossa espera. Depende de nós. Porque ele pode fazer tudo, Ele pode transformar. Só que Ele só faz se eu quiser. Depende de nós. E reparem, o caminho é estreito. É difícil, sim, dói, podes crer. Dói, pois. Mas não tenhas medo. Não é? O trimensário, na capa do nosso trimensário, tem lá "Nocadinho com Cristo", não é? É o título do trimestre. Não é "Nocadinho de Cristo", é "Nocadinho com Cristo". Ele está lá conosco para nos ajudar. Ele não está cá fora a ver, enquanto nós passamos pelo caminho estreito que Ele criou. Nós não o vemos, mas Ele está no caminho ao nosso lado. E por isso é que os justos conseguem atravessar o caminho, porque não é o poder e a força dos justos. Eles não veem Jesus, mas Jesus está ali ao lado deles a vê-los e a passar o caminho com eles. Por isso é que em Babilónia, quando 3 jovens hebreus foram atirados para dentro, literalmente, aí foi literalmente, de uma fornalha acesa, 7 vezes mais do que era normal. E uma parte, para quem não sabe, o professor Rodrigo Silva encontrou uma vez um achado arqueológico que aumenta a probabilidade daquilo ter sido realmente real. Porque uma colega dele uma vez encontrou um pedaço de cerâmica naquela zona e, ao analisar quimicamente a cerâmica no laboratório, verificou que ela tinha sido queimada a uma temperatura de mais ou menos 1400 graus Celsius. Mas as temperaturas das fornalhas, tipicamente daquela altura, eram de 200 graus Celsius. E ela, como já sabia que às vezes havia achados que confirmavam a Bíblia, porque já tinha convivência com o professor Rodrigo Silva, eram colegas, ela perguntou-lhe: olha lá, isto para ti faz sentido? E ele lembrou-se logo: espera aí, se calhar eu já sei de onde é que é esse pedaço de cerâmica que tu encontraste. Não temos certezas, são só probabilidades, não é? A arqueologia trabalha com probabilidades. Mas sim, estamos a falar de uma fornalha literal, ali foi literal mesmo. E é interessante porque entraram 3 e Nabucodonosor viu quantos lá dentro? 4, não é? Ele até perguntou: olha lá, nós não mandámos 3 lá para dentro? Agora estão lá 4? E esse que está lá a mais parece ser filho dos deuses, não é? É nocadinho com Cristo, não é nocadinho de Cristo, não é de, é com. Okay? É com Ele. E, portanto, Ele tem o poder dele disponível para nós, Ele tem a companhia, a orientação e a guia dele para nós. É possível percorrer o caminho estreito até ao fim, se pisarmos na pegada dele e mantivermos a mão agarrada na mão dele. Não é? Segurem-se em Cristo. Seguremos-nos no nosso Criador. Sigamos o modelo. Investiguemos o que é que Ele quer para nós, como é que é o modelo, né? Porque eu, para saber com que modelo é que me vou transformar, eu primeiro tenho que conhecer as características do modelo. Né? É mais assim ou mais assado? Não é? Como é que ele é? Né? Portanto, investiguemos como é que ele é o modelo, o que é que ele tem e o que é que ele não tem, e façamos as modificações. O galardão está à nossa espera, à minha e à vossa. Que seja assim para todos nós, e que, quando chegar o momento, possamos todos nós entrar pela porta estreita. Não é? Porque eu não quero só ter a alegria de vos dizer bom sábado aqui durante 80 ou 90 anos. Está bem? Depois lá, quando estivermos lá, olha, então hoje é o teu dia de aniversário, é verdade, quantos fazes? 6 milhões, 700 e não sei quantos milhões, já lhe perdi a conta. Não é? Não é? Dizer bom sábado de 7 em 7 dias para sempre. Isso sim é muito melhor. Não é? Muito melhor. Sejamos assim, irmãos, vamos todos lá estar. Está bom? Amém. O Senhor, grandioso Deus, obrigado, Pai, por nos fazeres compreender mais alguns aspectos importantes da Tua Palavra, Senhor, da Tua vontade. Obrigado por nos revelares alguns aspectos do Teu caráter e revelares a importância de Te seguirmos
e nos dares a certeza, Senhor Deus, e a confiança de que Tu tens o prémio para nos dar no final. Tens o galardão para nos conceder, Senhor. Sabemos, Pai, Tu já o revelaste, que Tu nos queres a todos contigo no Teu reino, Pai. Não só especificamente aos cristãos adventistas do sétimo dia, mas a todos os seres humanos. Tu queres a toda a humanidade. Também sabemos que nem todos estarão, mas não foi porque Tu não tivesses o galardão para eles e para elas, Pai. Poderoso Deus, Te pedimos força, Te pedimos coragem, Te pedimos sabedoria para sabermos andar pelo caminho estreito. Ensina-nos a vigiar, ensina-nos a encontrar a Tua pegada e a segui-la, Senhor. Ajuda-nos a encontrar a porta certa, Pai. A porta da graça, Pai. Te suplicamos, Senhor, que Tu nos conduzas durante esta caminhada e que Tu nos ajudes, mesmo quando às vezes temos que passar pelas fornalhas e pelas provas e pelas aflições. Te suplicamos que os Teus anjos sejam a nossa companhia e Te pedimos tudo somente no nome de Jesus, o único que é digno. Amém.